Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 1 do curso aula 11 do curso de Química 1 e a série de exercícios. Só você baixar aí no download e você vai ter acesso aos exercícios. Bom, eu botei esse gráfico, primeiramente esta aula se falar da ligação covalente. O que é a ligação covalente? A ligação covalente é quando você pega dois ametais e faz uma ligação. Os dois ametais têm tendência de receber elétrons. Então, nenhum dos dois acaba doando o seu elétron como uma ligação iônica. Na verdade, como os dois têm uma tendência de ficar com elétron, então eles compartilham o elétron na ligação. A ligação covalente não é uma ligação iônica, portanto ela não doa elétron, não tem cargas elétricas, é só um compartilhamento de elétrons ou uma sobreposição dos orbitais da camada de valência. Então, quando tem uma sobreposição dos orbitais lá da atomística, você tem uma ligação covalente. Se tiver duas orbitais se ligando, será uma ligação dupla, que é uma ligação sigma e uma ligação pi. Bom, na maioria das vezes eles são gases na temperatura ambiente e também eles podem ser polar e apolar. A ligação covalente é bem variada, portanto ela faz muitas ligações e pode ter um momento resultante polar ou apolar. Bom, nesse gráfico está representado a distância, a melhor distância em que está, no gráfico que está aí nos exercícios. Você está mostrando que tem uma distância que é aquela distância que mais vai liberar energia, portanto é a distância que vai deixar o átomo mais estável. Então essa distância tem uma distância ideal. Por quê? Porque vamos pegar aqui, por exemplo, uma ligação de, deixa eu ver, dois hidrogênios, o H2. Você sabe que o hidrogênio ele tem número atômico igual a 1, então ele é 1s1. Então se a gente pegar dois hidrogênios, você vai ter um núcleo com um próton e a eletrosfera dele será a da primeira camada do subnível S, que é circular. Como está sendo uma ligação com dois hidrogênios, então você vai pegar um outro hidrogênio aqui e eles vão ter uma sobreposição entre seus orbitais. Mas essa distância não pode ser nem tão próxima, por quê? Porque se for muito próxima, isso aqui seria o ideal. Vamos ver duas hipóteses. Aqui está o núcleo e aqui está o seu orbital, a sua nuvem eletrônica. Imagine você que a ligação química ficasse muito próxima do outro. Então ia ter uma repulsão eletrostática do núcleo. Então, isso aqui não seria uma repulsão, uma força repulsiva do núcleo que é positivo com o núcleo positivo. Então, isso aqui não seria estável. Como também estiver muito longe, né? Se estiver muito longe a ligação, você não está fazendo uma ligação covalente. Porque você tem a atração, os elétrons estão sendo atraídos pelo núcleo, mas ele não está muito próximo. Então, a força acaba sendo muito pequena. O ideal tem uma distância exatamente ideal em que os elétrons sofrem a força de atração e tem a força de repulsão dos dois átomos. Então isso aqui tem que conciliar. A força de atração tem que ser exatamente igual à força de repulsão para que esse átomo seja estável. Então tem uma distância exatamente certa, que libera a maior quantidade de energia, que seria a entalpia de ligação, que quando os dois átomos se encontram, eles estão agora compartilhando o elétron, portanto o elétron está passando pelo núcleo de um, vindo para o núcleo de outro, então esse composto aqui, ele vai ficar com uma configuração 1s2. Por quê? Porque está compartilhando, a ligação está deixando ele com mais um elétron. Então ele alcança a estabilidade de um gás nobre, que é o do hélio, 1s2.
Então, a ligação covalente, ela tem como princípio uma distância ideal para ter a menor energia possível, portanto o átomo fica mais estável, e os ametais se ligam compartilhando o elétron para conseguir chegar à sua estabilidade eletrônica, para conseguir chegar naquela teoria do octeto, ter 8 elétrons no seu último subnível, no seu último nível eletrônico. Então, o que tem que falar mais da covalente? Só isso. Agora vamos para os exercícios. Bom, nos exercícios dá para ver também que eu coloquei aí uns orbitais, o orbital P. Por exemplo, quando você tem o carbono ele tem o número atômico igual a 6. Então ele é 1s2, 2s2, 2p2. O que era para o carbono C? O carbono só poderia fazer 2 ligações, mas ele, na próxima aula vai ser a aula de hibridização dos exercícios, tomara que você tenha assistido já. Na verdade ele fica com 5 orbitais sp3, né? 1, 2, 3, 4 orbitais, porque fica o S, o P1, P2 e P3. E esses 4 elétrons da última camada vai ficar tudo aqui, ó. Então ele consegue fazer 4 ligações sp. Então por isso que ele se torna um elétron tetravalente. Então o seu subnível ele tem uma tetravalente. Então ele tem o seu orbital, ele tem uma aparência tanto do S como do P. Como dá para ver aí, como pode ser visto, ele tem 4 orbitais, ó, 1, 2, 3 e o 4 aqui, ó. Quando ele se liga, por exemplo, com quando ele se liga com o oxigênio, com o hidrogênio, que só precisa de uma ligação, ele por exemplo, o CH4. Vamos fazer aqui a ligação no desenho, tentar imitar isso aqui, ó. Tá o átomo, o núcleo do carbono, ele tem um orbital para cima, um orbital para o lado, um orbital entrando e um orbital para cá. Quando vem os hidrogênios, ele vem com S aqui, ó. Aí ele faz S, ele tem 1, 2, 3, não, ele tem aqui, vai ser 1, 2, 3, 4. Ele tem que ter 4. 1, 2, 1. Bom, fica melhor para ver no exercício. Eu estou tentando fazer, mas isso não vai dar certo. Ó, ele tem 4 orbitais, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E quando ele faz a ligação sigma, uma ligação simples, essa ligação ela é só um compartilhamento de elétrons. Eles estão compartilhando elétrons. Vamos para as questões. O gráfico representa a variação de energia potencial em função da distância internuclear quando átomos de hidrogênio se aproximam para formar a molécula de H2. Ok. Então a posição R2 é a que tem o átomo está com a menor energia, porque ele foi a distância que ele liberou maior energia para fazer uma ligação covalente. Sobre esse gráfico, todas as afirmativas estão corretas, exceto, vamos ver. A alternativa A diz: a distância R2 corresponde ao comprimento de ligação. R2, sim, corresponde ao comprimento de ligação, a distância que está os dois átomos. B, a energia de ligação é menos energia é. Sim, ali está negativo, então é negativa. A energia de ligação é aquela energia que quando se liga, ela libera energia, portanto é uma energia exotérmica, portanto é negativo, correto. A estabilidade molecular é máxima da distância R3. Não, a estabilidade molecular é máxima na distância R2. A estabilidade molecular é máxima na distância R2. Portanto, essa alternativa não está correta. A primeira alternativa é a letra C. Vamos julgar as outras alternativas. D. Os átomos estão isolados na distância R1. Sim, na distância R1 eles não têm nenhuma ligação química. Então eles estão isolados, perfeito.
Letra E. Os átomos estão ligados na distância R2. Sim, perfeito também. Então, a alternativa correta é a letra C, que é a única que está errada. Vamos para 2. Sabe-se que a interação entre átomos que se ligam na forma de novas substâncias é feita através de seus elétrons mais externos. Portanto, a sua camada mais externa é a sua camada de valência. Uma combinação possível entre o elemento A com a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s1 é um metal alcalino. E o outro B com o número atômico 16 terá forma e ligação respectivamente. Bom, o número atômico 16, então, ele tem uma configuração 1s2, 2s2, 2p6. Aqui tem 10, 3s2, 3p4. Porque que dá 10 mais 6. Então ele tem 16 elétrons. Terá uma fórmula e ligação. Bom, isso aqui, isso aqui vai ser o P4. Ele é da família do calcogênio. Então essa ligação vai ser uma ligação iônica. A gente pode anular a letra A, a letra C e a letra E. Por quê? Porque quando você pega um ametal com um 4s1, ele vai ser um ametal com um metal, um muito eletropositivo e outro muito eletronegativo. Então, quando eles se combinarem, essa ligação tem que ser iônica. E esse aqui precisa ser o oxigênio e ele precisa de 2 elétrons, então ele fica ânion menos 2. Enquanto que o elemento A ele fica mais 1, ele só precisa perder mais 1. Quando ele se encontrar com o oxigênio menos 2, você cruza as cargas, então vai ficar A2B, porque esse aqui é o composto B que ele está falando. Então vai ser uma ligação iônica, em que o A vai ficar A2B. A alternativa correta é a letra B de bola. Vocês entenderam? Espero que sim, hein? Porque a gente está pegando um ametal com metal. Quando a gente pega um ametal com metal, isso aqui é uma ligação iônica. Então vai ter uma distribuição de cargas, em que a carga, o oxigênio tem carga negativa menos 2, ele tem a tendência de receber 2 elétrons para ficar com a configuração de um gás nobre, enquanto que o metal que ele está falando que tem uma configuração 4s1, então ele só tem que perder 1 elétron para ficar 3p6, que é uma configuração também de um gás nobre. Então ele perde 1 elétron, enquanto que o oxigênio ganha 2 elétrons. Você cruza as cargas, por quê? Porque 2 mais 1 vai ser exatamente igual a menos 2. Isso aqui está eletroestaticamente neutro. Vamos para a próxima questão. Considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos. Hidrogênio tem o número atômico 1, o sódio tem o número atômico 11, o cloro tem o número atômico 17 e o cálcio tem o número atômico 20. Assinale o que for correto. Vou apagar isso aqui para ficar com espaço para gente. Então, 1 é a letra C e o 2 é a letra B. Vamos para o terceiro. Ele diz o seguinte: no composto CaCl2 encontra-se uma ligação covalente polar? Não. O Cl é um ametal e o cálcio é um metal, então é uma ligação iônica. A primeira alternativa está falsa. Por quê? Porque o ClCl2, isso aqui tem carga, isso aqui é menos 1 e isso aqui é mais 2. Isso aqui é uma ligação iônica. Espero que você tenha assistido a aula anterior, hein? 02. No composto NaCl se encontra uma ligação iônica. Perfeito. Na é um metal e o Cl é um ametal. Isso aqui é mais 1, isso aqui é menos 1. Então isso aqui está eletrocardinalmente neutro. Isso aqui é um sal. O sal de cozinha. O cloreto de sódio. Vamos para o terceiro. Quarto, né? 04. Então o 1 é C. O 2 é B. 4. No composto Cl2 encontra-se uma ligação covalente polar. Não, a Cl2 ele está assim, não tem momento resultante. O momento resultante aqui é 0, porque esse vetor anula esse vetor. Então o momento resultante é igual a 0, portanto é uma molécula apolar. Não é polar, é uma ligação covalente apolar. Então isso aqui também está
falso. 08. No composto H2 encontra-se uma ligação covalente apolar. Sim, porque o momento resultante aqui, ó, é igual a zero. Esse resultante corta com esse. Então o momento resultante é igual a zero, então a ligação apolar. Então a alternativa 8 está também correta. Portanto, o somatório dá 10. Então, para a terceira questão, o somatório é igual a 10. Vamos para a quarta questão. A fosfina é um gás autoinflamável formado por fósforo e hidrogênio, produzido na decomposição de matérias orgânicas. Assim, em cemitério, por vezes, as pessoas se assustam ao se depararem com nuvens desse gás e, se correrem devido ao deslocamento do ar, têm a impressão de que o fogo as acompanha. Esse fenômeno é conhecido por fogo fóton. O número atômico do fósforo é 15 e o número atômico do hidrogênio é 1. Com relação à fosfina, é incorreto afirmar que tem forma molecular pH3. O fósforo ele tem um número atômico igual a 15, então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, certo? Porque aqui dá 10, 15. Ele precisa de 3 elétrons para conseguir a sua estabilidade eletrônica. Então, se ele fosse ligar com o hidrogênio vai fazer vai fazer somente uma ligação. Então, precisa de 3 hidrogênios para que o fósforo fique com a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, correto. A ligação covalente do fósforo com o hidrogênio vai ser pH3. Por quê? Porque o fósforo precisa de 3 elétrons e o hidrogênio só precisa de 1. Se ele fizer 3 ligações, os 3 hidrogênios vão estar estáveis, vão estar com uma configuração 1s2 e o fósforo vai estar com uma configuração 3p6. Mas isso aqui é uma configuração, uma ligação covalente, não tem troca de cargas. Então a alternativa A está correta. B. Possui 3 ligações covalentes sigma. Perfeito. Ele é PH, H. Seria assim, né? Trigonal plana. Seria H aqui e teria mais 2 elétrons aqui. Então tem 2, 4, 6, 7, 8. Perfeito. É uma trigonal plana. Aqui são só ligações simples, ligações sigmas. Vamos para a próxima alternativa. C. O fósforo possui um par de elétrons disponível. Correto, tem um par de elétrons disponível. D. Não possui ligação π. Perfeito, não possui ligação π, porque a ligação π é quando tem 2 ligações duplas. Então, tem 2 ligações covalentes e é uma ligação dupla. Então, não tem ligação dupla, só tem ligação sigma, só tem ligação simples, portanto, não tem a ligação π. Letra E está dizendo que tem fórmula estrutural P dupla H. Nada a ver isso aí, tá falso. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra E. A ligação química é essa daqui, ó. Não essa que ele tá falando que é isso daqui, ó. Você já viu isso aqui em algum lugar na sua teoria? Eu nunca vi isso. Então é a falsa. Vamos para a próxima questão. Observe as seguintes fórmulas eletrônicas. Fórmulas de Lewis. Consulte a classificação periódica dos elementos e escreva as fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos. O fósforo, a gente acabou de ver, ele tem número atômico igual a 15. Então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Enquanto que o enxofre ele tem configuração eletrônica... para ter deixado aqui já, né, a configuração eletrônica do enxofre. O enxofre, o flúor, ele tem 9. Então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aqui tem, corta isso aqui. Aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Então ele tem essa configuração. E o enxofre é da família do oxigênio, né? Então ele tem configuração eletrônica, eu sei que o orbital dele, o último, vai ser P4,
4. Ele é da família dos calcogênios. Então, o fósforo com o hidrogênio vão ser o pH3, porque ele precisa de 3 elétrons para sua configuração eletrônica. O enxofre com hidrogênio vai ser o SH2, porque ele só precisa de 2 elétrons para ficar com a configuração de gás nobre. Enquanto que o flúor, isso aqui vai ser assim, ó, H2S. Enquanto que o flúor, ele só precisa de um elétron, então ele só precisa de um hidrogênio, vai ser HF. Feita a questão. E flúor com carbono, foi mal, flúor com carbono. O flúor com carbono, ó, o carbono ele tem número atômico igual a 6. Ele é 1s2, 2s2, 2p2, mas ele faz 4 ligações. Se ele fizer 4 ligações, se ele der um elétron para cada flúor, então ele fica carbono F4. Por quê? Porque ele vai ter 4 ligações, então ele vai estar com sua teoria do octeto, enquanto que o flúor só precisa de uma ligação. Então ele ficaria assim, ó. Isso aqui daria, ele tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Aqui ele tem 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 e 2, 4, 6, 8. Então ele está com a configuração eletrônica de um gás nobre, com sua última camada com 8 elétrons, enquanto que o carbono também, ó, 2, 4, 6, 8. Então ele fica estável sendo CF4. Vamos para a próxima questão. Como é que você consegue fazer isso? Estudando muito bem a atomística e também estudando a tabela periódica. A tabela periódica é fundamental para a ligação química. Vamos para a próxima questão. Lewis propôs no ano de 1916 que os átomos também formam ligações a partir do compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Esse tipo de ligação ficou conhecida como ligação covalente. Assinale a alternativa que contém apenas substâncias formadas por ligação covalente. Ó, a letra A tem aqui o etanol, é uma ligação covalente. O óxido de enxofre é uma ligação covalente. Mas ali está acho que é enxofre de sódio. E esse aqui não é covalente, isso aqui é iônico. E tem o Ag, que é uma ligação metálica. Então, o N2S, isso aqui, ó, é uma ligação iônica. Por quê? Porque iônica. Por quê? Porque aqui, ó, é mais 1 e aqui é menos 2. Então, 2 mais 1, menos 2. Aqui teve uma troca de cargas, que é uma ligação iônica. Vamos para a alternativa B. O dióxido de carbono, a ligação covalente. O metano, a ligação covalente. Agora, o NaCl não é uma ligação covalente. O NaCl é um sal que tem uma ligação iônica, portanto, não é essa alternativa. Iônica. E o H2O é uma ligação covalente, porque ele só está metais. C. Tem o HCl, ligação covalente. O NH3, ligação covalente. E o dióxido de carbono, ligação covalente. E tem o carbono diamante. O carbono diamante é uma configuração que tem vários carbonos ligados. Aqui se configura uma ligação covalente. Então a alternativa correta, a quinta eu fiz e a sexta agora, vai ser a alternativa C. Vamos para a alternativa D. A alternativa D tem o carbono grafite, ligação covalente, ok? Tem o dióxido de carbono, ligação covalente. Tem a amônia, o NH3, também ligação covalente. Agora o KCl não. O KCl, isso aqui é mais 1, isso aqui é menos 1. Isso aqui é uma ligação iônica. Então não é essa a alternativa. Porque ele pediu só com os compostos que têm ligação covalente. Vamos para a próxima questão. Considere as substâncias argônio, diamante, clório de sódio e água. Dentre elas, apresenta ligações covalentes apenas, ó. O argônio é um gás nobre, nem ligação ele faz, então não é o argônio. Tira todas que tem 1. A e B, tchau. O diamante faz ligação covalente. O carbono com carbono, porque o diamante, afinal das contas, é a alotropia do carbono. E o cloreto de sódio é uma ligação iônica, é o NaCl. Isso aqui é um metal com a metal, então tem troca de cargas, é uma ligação iônica. Então você corta tudo que tem 1 e tudo que tem 3.
Então a gente só fica com a alternativa, ó, corta A, B, C e E. A gente só fica com a alternativa D, porque ele está falando do diamante e da água. Então a sétima questão é a alternativa D, porque tem a água, ela tem uma ligação covalente, e o carbono, grafite, não, o diamante é vários carbonos, é vários carbonos ligados em uma alantropia, em um arranjo molecular diferente do carbono grafite, claro. Então, alternativa correta, sétima, letra D. Vamos para a próxima. As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo sigma ou pi. Se é uma ligação simples, é sigma. Se é uma ligação dupla, é pi. A ligação sigma é formada pela interação de dois orbitais atômicos segundo o eixo que os une os dois átomos, ao passo que a ligação pi, a interação dos orbitais atômicos se faz segundo o plano que contém o eixo de ligação. A ligação sigma é formada pela interação de dois orbitais atômicos, segundo o eixo que une os dois átomos, ao passo que a ligação π, a interação dos orbitais atômicos se faz segundo o plano que contém o eixo de ligação. São duas ligações, são dois planos. Na figura representada, tem-se que todas as ligações sigmas são ligações apenas únicas, né? Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigmas e 2 π. Não se esqueça que quando você tem uma tripla, você tem uma sigma e 2 π. Enquanto você tem uma ligação simples, você sempre vai ser uma sigma. Uma ligação dupla, você vai ter sempre uma π. E se você tiver uma tripla, vai ser uma sigma e 2 π. A alternativa correta para esta questão é a letra D. Por quê? Porque ele tem 2 π e 6 ligações sigmas. Ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: quando uma reação química ocorre entre dois átomos, os elétrons de valência são rearranjados. Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer essa questão. Ok. De tal forma que uma força resultante atrativa passa a existir entre eles. Esta força atrativa é chamada ligação química. Perfeito. Sobre as ligações químicas, assinale o que for correto. Primeiro, em uma molécula de HCl, o par de elétrons compartilhado na ligação encontra-se mais próximo do átomo de cloro devido à sua maior eletronegatividade, o que caracteriza uma ligação apolar. Tava tudo certo, tudo certinho, mas ele errou só no final. Não é por ter uma eletronegatividade do cloro, ele desloca a nuvem eletrônica para próximo dele. Então ele deixa a nuvem eletrônica muito próximo dele, enquanto que ele fica com a nuvem eletrônica deslocada para ele, portanto ele fica com o momento resultante negativo, enquanto que o momento resultante do hidrogênio fica positivo. Isso dá uma característica polar para a molécula. Então é uma ligação covalente polar. Ele só errou no final falando que era polar. Então a primeira é falso. Vamos para 2. Vamos julgar a alternativa 2. A ligação covalente se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons da valência entre os átomos que participam da ligação. Perfeito. 4. 0,4. O comprimento das ligações químicas, independente do raio atômico dos átomos, o comprimento das ligações químicas independe do raio atômico dos átomos que participam da ligação. Não, depende totalmente. Então é falso. Tem sempre uma distância, uma melhor distância possível que a força de repulsão e a força de atração seja ideal. E é aquela energia liberada a máxima possível para que aquele átomo fique estável. Então, e depende do raio. Quanto maior o raio, a distância vai ser maior. Então, se for menor o raio, a distância vai ser menor. Então, depende do raio. 8. Uma ligação iônica se forma quando um ou mais elétrons de valência são transferidos de um átomo para o outro, dando origem a íons positivos e negativos. Perfeito, ele falou exatamente como que é uma ligação iônica. 16.
Ligações covalentes do tipo sigma somente ocorrem entre orbitais do tipo P de um átomo e do tipo S de outro átomo. Nada a ver. Pode ser PP, pode ser D com P, o orbital independe, apenas se tiver uma ligação vai ser sigma, se tiver duas ligações vai ser pi. Então a 16 é falso, o resultado fica 10, 9 é 10 o resultado que é a soma. Vamos para a próxima questão. Enem. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. Perfeito. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observe-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos R e O corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio médio, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão de linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura T1 e T4. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da dilatação, porque está aumentando a temperatura, então os elétrons estão mais agitados. Se estão mais agitados, eles estão ocupando um espaço maior, então eles estão se dilatando, o que faz com que ele vai diminuir sua energia de ligação vai aumentando, porque eles estão um pouco mais afastados um dos outros. Portanto, a alternativa correta para a 10ª questão é a dilatação, letra B. Enfim, espero que vocês tenham gostado desses exercícios. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau!